Abrir um novo negócio, com certeza, é um desafio, uma aventura que a gente toma para nossa vida. Mas isso não significa que quando você abre o seu negócio ou quando você já está tocando ali o seu negócio, você deva levar as coisas aí na base da intuição, na base do dedo no ar e o ventinho assoprando, você tentando entender o que está acontecendo. Não é assim que funciona. A gente, quando abre um negócio, a gente precisa pensar muito bem em qual é o propósito dessa empresa, o que ela vai atingir, atender no mercado, quais as necessidades que ela vai atender, qual o público que ela está focada e quais os objetivos e resultados que ela busca. Para isso, a gente usa dentro da gestão uma ferramenta chamada planejamento estratégico. E a gente hoje, nesse vídeo, vai conversar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. Vamos lá então? Roda a vinheta! Bom, meu nome é Carolina Brandão, Carol, como me conhecem aqui na Faculdade Descomplica, sou mestre em administração de empresas, tenho alguns anos de experiência em empresas de diferentes áreas, comunicação, logística, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho mais com vocês o que eu gosto, o que eu amo na administração. E galera, antes da gente continuar, eu quero começar com uma notícia top para você. Aqui nesse vídeo, se você for lá na descrição, você vai encontrar um e-book gratuito sobre como conseguir o seu primeiro emprego. É um material super bacana, é só você vir aqui embaixo, clicar no link e fazer o download de algo que é tão especial, que foi preparado tão especialmente para você, com dicas maravilhosas para você conquistar aquela vaga, beleza? Não vai perder essa oportunidade não. Bom, agora a gente vai começar no começo, naquilo que a gente está falando aqui hoje, que é o nosso interesse. Planejamento estratégico. Afinal, o que é isso? Planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que serve para a gente conseguir entender o panorama em que a empresa se encontra, ela conseguir ter um diagnóstico, uma visão do seu cenário atual, olhar para o seu futuro e estabelecer quais serão os passos dados para conquistar os lugares que ela deseja alcançar no futuro. Se a empresa ela tem o objetivo de expandir as suas filiais, se de repente ela quer quitar dívidas, se de repente ela quer aumentar a sua venda, crescer ou até mesmo encerrar as suas atividades, esse é um instrumento que vai determinar o caminho a ser seguido para conseguir realizar todas essas atividades. Também é um instrumento para mostrar, para ajudar a gente a entender quais são os possíveis problemas que podem ocorrer nesse processo de execução do plano e quais são as métricas que a gente vai olhar para avaliar se as coisas estão ocorrendo como elas deveriam ocorrer. Por isso que o processo de planejamento estratégico, por mais que ele seja mais lembrado nos momentos de crise ou então nos momentos que a empresa está se iniciando no mercado, ele deve ser uma atividade contínua na organização. Isso acontece pelo fato de que é por meio desse planejamento que a gente consegue dar suporte às decisões e também ao processo de alcance do sucesso da empresa. É através disso que a gente consegue compreender se a empresa está alcançando, atingindo tudo aquilo que ela planeja e também é o meio da gente se diferenciar dos nossos concorrentes e conquistar um espaço de destaque no mercado. Bom, agora que a gente já sabe o que é o planejamento estratégico, vamos começar a olhar como que a gente faz isso aí na prática. Então, a primeira dica que eu quero te dar é faça um diagnóstico da sua empresa. Mas, Carol, o que é fazer um diagnóstico da sua empresa? Fazer um diagnóstico é justamente entender como que a sua empresa se encontra hoje, no momento atual. Afinal, se você não fizer isso, corre o risco de você fazer um planejamento lindo, maravilhoso, mas não conseguir executar, colocar ele na prática. Quando a gente faz um diagnóstico, a gente consegue entender como a empresa anda, em que situação ela se encontra e o que ela pode de fato fazer para alcançar aquilo que ela pretende no futuro. Por isso, esse é o primeiro passo a ser dado. É o passo de avaliar a empresa internamente e entender o mercado em que ela se encontra nesse momento atual. É nesse momento que a gente vai olhar justamente aspectos como a posição financeira da empresa, qual é a sua força de marca, como é vista a qualidade dos seus produtos ou dos serviços oferecidos, quais são os seus concorrentes e qual a qualidade que os seus concorrentes oferecem, quais são as políticas que podem impactar na atuação da sua empresa e outros aspectos como esse. Isso vai ajudar você a entender quais são as possibilidades reais que a empresa tem e quais são de fato os passos que podem ser tomados para que a empresa atinja e conquiste aquilo que ela deseja atingir. Depois de entender a empresa e o mercado em que ela se encontra, agora a gente vai estabelecer qual é o norte que a empresa vai ser direcionada. Para isso, eu vou te dar a segunda dica do nosso planejamento estratégico, que é estabeleça uma filosofia para sua empresa. A filosofia da empresa, ela vai ser guiada, norteada por 3 palavrinhas que, se você ainda não ouviu falar, eu vou te explicar agora, que é a missão,
a visão e os valores. São esses três conceitos que dão norte, que guiam as tomadas de decisão dentro da empresa. Mas afinal, como que a gente estabelece cada um desses conceitos, cada uma dessas coisas? Vamos lá. Na missão, você vai descrever qual é o propósito, qual é o motivo de existência da sua empresa. Então, você vai responder qual é a proposta de valor que eu entrego. Qual é o meu diferencial no mercado? O que eu estou buscando atingir e atender dentro desse mercado? É através da missão que a gente consegue estabelecer a identidade dessa empresa. Então, a missão precisa ser inspiradora e precisa ser clara, para que tanto os seus colaboradores que estão internamente vejam e entendam qual é a missão do trabalho deles, como também os seus consumidores e seus diversos públicos também se conectem com essa missão e entendam por que você existe no mercado. Quer ver um exemplo muito bom de missão e que é muito bem executado? É o do Google. Segundo essa empresa, a missão deles é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis. Quando a empresa estabelece uma missão clara e inspiradora e realmente ela executa isso no seu dia a dia, isso torna muito mais claro e mais fácil das pessoas identificarem quem é essa empresa e se conectarem com ela, como é o caso aqui do exemplo do Google. Já a visão é uma forma de dar perspectiva de tempo, porque é através da visão que a gente vai estabelecer qual é o futuro que a empresa deseja alcançar, como ela quer ser reconhecida, como que ela quer ser vista no futuro, quais são os lugares que ela almeja alcançar ao longo das suas atividades. Uma visão, ela precisa ser muito clara também, precisa ser muito desafiadora, ou seja, precisa inspirar, fazer com que as pessoas queiram alcançar esse lugar no futuro, mas também ela precisa ser alcançável, precisa ser realista o suficiente para que esses passos que vão ser dados possam ser dados para chegar nesse futuro. Olha só um exemplo de visão na prática. Se a gente pegar a Cacau Show, que é uma empresa de chocolate, a visão dessa empresa é ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo. Então ela está colocando um objetivo, um lugar que ela deseja alcançar no futuro, que nesse caso é o lugar de melhor, maior rede de chocolates. Beleza? Então a visão, ela tem essa questão do futuro, você está vendo onde você quer alcançar. E por fim, nós temos os valores, que são os princípios inegociáveis da empresa. Eles são tão importantes que norteiam e guiam os comportamentos de todos aqueles que estão envolvidos nas atividades da organização. E através deles, inclusive, que a gente faz processos seletivos e avaliação de desempenho das pessoas que estão ali participando, que são os colaboradores da empresa. Valores, por exemplo, podem ser questões como paixão por realizar, fazer mais com menos, inovação, querer, por exemplo, ter mais atenção aos detalhes. São ações, aspectos comportamentais que guiam realmente as atividades dentro da organização. E esse tema é interessante, né? Você já tinha parado para pensar nisso tudo, já tinha visto com um olhar estratégico para sua empresa, para os negócios? Pois bem, se você tem interesse em expandir a sua visão estratégica, saber mais sobre planejamento, aqui na Faculdade Descomplica, nos cursos de Administração e Marketing, a gente tem disciplinas totalmente voltadas para essa temática de planejamento e sobre expansão da visão estratégica de mercado. E não pense que tudo isso vai ser só para negócios tradicionais, não. Aqui na faculdade a gente vai te ensinar a realidade do mercado atual. E tudo isso com uma mensalidade que cabe no seu bolso e não varia ao longo do curso. Quer saber mais? Então você não perca tempo, vai lá no nosso link e venha conhecer mais as nossas facilidades que você encontra na nossa faculdade, beleza? Pessoal, agora que a gente já entendeu o cenário da empresa e a gente já sabe como que ela vai se posicionar no mercado, a gente vai para a nossa dica número 3, que é determinar objetivos e metas. E embora pareçam sinônimos, e muitas vezes a gente usa esses termos como sinônimos, na verdade eles não são. Os objetivos são o alvo que a gente almeja alcançar. Eles têm relação mais com o longo prazo, por exemplo, 5, 10, 20 anos. Já as metas, elas são mais de curto, médio prazo e vão estabelecer justamente os caminhos, ou seja, os passos a serem tomados para que os objetivos sejam alcançados lá na frente, lá no nosso futuro. Uma das formas que a gente tem para ter metas bem estabelecidas, para ter metas bem definidas, é seguir a metodologia SMART, que foi criada pelo professor George Duran. De acordo com essa metodologia, as metas precisam ter uma série de características que estão contidas nessa sigla SMART e que precisam ser cumpridas para serem boas metas. Então, uma meta, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante
e ter um tempo, um prazo para ser cumprida. Para ficar mais clara essa diferença entre objetivo e meta, vamos olhar com exemplos. Então, um exemplo de objetivo é a gente olhar para uma empresa que diz o seguinte, que ela quer ser a maior empresa do setor X. Agora, quando a gente olha para a meta, a gente veria algo do tipo assim, aumentar as nossas vendas em 10% nos últimos 6 meses. Viram a diferença? O objetivo, o alvo, o outro, o que será feito num determinado tempo, num determinado prazo, com números e questões aí bem definidas, características bem definidas. Com os objetivos e metas bem estabelecidos, agora o nosso próximo passo é detalhar o que será feito para alcançar eles. E por isso a minha quarta dica é o seguinte: estabeleça e defina muito bem as suas estratégias. São as estratégias que vão dizer o passo a passo, detalhar o que cada equipe terá que fazer e atingir de meta para que então a organização como um todo consiga alcançar o seu objetivo. Segundo Michael Porter, um nome consagrado na administração, existem 3 formas das empresas pensarem em suas estratégias. A primeira estratégia que Michael Porter vai mostrar pra gente é a estratégia por diferenciação, que é quando a empresa busca conquistar os seus públicos por meio da entrega de produtos e serviços com qualidade e que diferenciam essa empresa no mercado. A segunda forma que a gente é apresentado por Michael Porter é a estratégia por preço. É aquela em que a empresa busca competir no mercado, estabelecendo uma estratégia de menor preço entre os seus concorrentes. A terceira e última estratégia que a empresa vai desenvolver, que ela pode desenvolver segundo Michael Porter, é a estratégia por foco. É segundo essa estratégia que a empresa vai conseguir estabelecer um nicho específico para atender e conseguir fidelizar essas pessoas que fazem parte desse nicho específico. E é nesse ponto que é muito importante a gente sempre ter uma visão de quem é o nosso público que a gente deseja alcançar. Porque é através de uma estratégia muito bem alinhada com esse público que a empresa provavelmente vai conseguir estabelecer um diferencial competitivo no mercado e gerar mais valor para essas pessoas que ela está alcançando, buscando atingir. Minha gente, a gente já viu muito conteúdo até aqui, não é mesmo? Mas eu ainda tenho uma última dica para te dar. E a minha quinta dica do dia é o seguinte: você deve analisar os resultados por meio de indicadores estabelecidos. Definir quais são as métricas de sucesso é fundamental para você conseguir entender se as coisas estão fluindo no caminho que elas deveriam fluir ou se alguma coisa precisa ser ajustada nesse processo de execução do planejamento estratégico. Para isso, você deve identificar nos seus processos quais são os resultados que você almeja conseguir. E aí, os seus indicadores chaves, ou seja, os famosos KPIs, vão indicando realmente quais são as coisas que estão sendo alcançadas dos seus objetivos finais. Vamos pensar no seguinte exemplo: uma empresa quer aumentar a sua base de clientes. Então, um bom KPI para a gente medir se isso está sendo alcançado é a gente conseguir estabelecer a quantidade de novos clientes que foram conquistados num período X pré-estabelecido. Se essa empresa conseguiu atingir a porcentagem esperada de novos clientes, então o plano está sendo executado conforme planejado. Porém, se alguma coisa não está indo nos números esperados, é preciso que seja analisado o que está acontecendo, vendo quais são as possíveis barreiras e estabelecendo novos caminhos para que as metas sejam alcançadas. Galera, a gente tá chegando no final do nosso papo. Eu espero que você tenha curtido muito esse conteúdo que eu trouxe aqui hoje pra você e que você tenha também aprendido, que é o mais importante. Não sai desse vídeo antes de dar o seu like, deixar o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para você ficar sempre de olho no nosso conteúdo e tudo de aprendizagem que a gente tem liberado por aqui, tá bom? E a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo e até mais. Esse é o Correndo Atrás, take 1. Gravando. Ih, falei gravando, é antes ou depois? Não devia falar gravando. Tá, pode ir, né? E esse tema é interessante, né? Você já tinha pensado pra parar? Corta.